Pessoal, hoje nós vamos estudar a construção de gráfico de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Então, você tem um plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano cartesiano é um gráfico, né, onde nós temos o eixo dos y, que são o eixo das ordenadas, o eixo e x, que é o eixo das abscissas. No eixo y e no eixo x, você vai numerar. Então, você vai observar na sua tabela qual é o maior número que você tem nos pares ordenados. Vamos supor que você tem o 4 como número maior. Então, você vai colocar de 1 em 1 centímetro até chegar no 4. Aí, a mesma maneira vai ver nas abscissas. Qual que é o número que você vai colocar? Olha no par ordenado, vamos supor que seja o 6. Então, você vai dividir de 1 em 1 centímetro, você vai colocar até chegar no número 6, tá? Nesse caso, eu tenho o 1 e o 2. Então, eu posso colocar apenas até o número 2. Então, eu tenho que encontrar esse ponto, que é o par ordenado 1 e 2. Como que eu vou encontrar? Então, vamos pegar o número 1, que é o valor de x do par ordenado. Então, você vai lá na reta do x, que é o eixo das abscissas, e vai encontrar o número 1. Aí você vai com uma régua, você vai pontilhar até chegar no 2, que é do eixo das ordenadas. Quando chegar até no 2, você para e você vai pôr a régua do 2 até onde você parou de pontilhar o da abscissa. Então, aí você pontilhando, você observa que vai manter um retângulo, tá? Observando que dois lados são pontilhados. O outro pega a abscissa e as ordenadas. Então, aí, no momento que cruza as duas retas pontilhadas, então, ali é o ponto das ordenadas, né? Talvez seja um ponto A, um ponto B. Se caso tiver que colocar uma letra, aí você vai colocar uma letra maiúscula. Então, vamos ao próximo exemplo. Aqui eu tenho uma tabela, tá? Então, eu tenho que considerar a função y igual a x mais 1 e montar esta tabela com os valores de x e encontrar o valor de y. Então, y é igual a x mais 1. Só que aqui nós temos para o y igual a 0. Se o y é igual a 0, então vamos substituir lá no y, colocando 0. Aí vai ficar 0 é igual a x mais 1. Pega esse 1 e joga para depois do sinal de igual. Então, vai ficar negativo. Menos 1 é igual a x. Isso significa que o par ordenado de x e y é menos 1 e 0. Vamos fazer agora com x igual a 0. Então, onde tem o x, eu vou substituir o 0. Então, vai ficar y é igual a 0 mais 1, que é igual a 1.
Aí eu obtenho para o ordenado 0, que é o valor de x, e 1, que é o valor de y. Aí você vai fazer com o valor de x igual a 1. Então, substitua, no lugar do x põe 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, o y é igual a 2. Então, nos pares ordenados vai ficar o 1, que já tinha, e o 2, que foi encontrado. Então, fica 1 e 2. Encontrando agora para x igual a 2. Então, 2 mais 1 igual a 3. Então, vai ser os pares ordenados 2 e 3. Encontrar o valor de y para x igual a 3. Então, onde você tem o x, substitua por 3. Então, y é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Aí os pares ordenados vão ficar 3 e 4. Agora que você tem os pares ordenados x e y da função y igual a x mais 1, vamos ao próximo passo. Encontre os pares ordenados no plano cartesiano. Então, você vai encontrar no plano cartesiano esses valores da tabela. Então, eu já coloquei aqui para facilitar o entendimento. Então, você vai construir o plano cartesiano. Vai pegar primeiro, passar uma reta vertical, uma horizontal, formando o gráfico. Lembrando que o x, você tem um número negativo, que é o -1. Então, você tem que colocar 1 centímetro do lado esquerdo da reta das coordenadas, né, que é o y. Então, você vai pôr 1 centímetro. Então, nós vamos começar a montar esses pares ordenados na reta, no gráfico. Então, eu tenho x, y, que é -1 e 0. Então, eu vou lá no eixo x, que é o eixo das abscissas, e vamos encontrar o -1. Olha, você encontrou ele antes do eixo y. Aí, você vai encontrar o y, que é 0. O y, que é 0, ele vai pegar em cima do eixo x. Então, o ponto das ordenadas vai ser em cima do eixo x, lá no -1. Aí você vai pegar o segundo ponto. Para x é 0 e para y é 1. Então, vamos lá no eixo x, né, no eixo das abscissas, e procurar o 0. Você vai ver que ele está no cruzamento dos dois eixos. Então, você vai pegar o 0 e vai pegar o 1 do y. Então, você vai levando até lá no 1 do y. Então, onde você chegar, você marca um pontinho mais forte. Então, você encontrou 2 pontos nos pares ordenados. Vamos agora pegar para x0, para x1 e para y2. Então, vamos lá no x, onde está o 1. Vamos levar até o 2 do y. Com a régua, você vai pontilhando até chegar na reta do 2. Quando chegar na reta do 2, com a régua, você vai traçar esse pontilhado do 2 até chegar na reta onde está o 1 do x. Aí você, na hora que formar o cruzamento, aí você vai colocar um pontinho. Então, aí você obtém os pares ordenados 1 e 2. Vamos ao próximo.
pegar o 2 e o 3. O 2 é x e o 3 é y. Então, vamos lá no eixo x, procurar o 2. Aí, você vai levar ele até o 3. Então, com a ajuda da régua, você vai pontilhando, não é traçando, não é fazendo reta que você vai resolver, é pontilhando, colocando pontinhos. Aí você vai levando até chegar no 3. Quando chegar no 3, aí você vai pegar a régua e fazer do eixo Y lá do 3 e vai chegar até na reta onde que é o 2 do eixo X, que é a abscissa. Nesse cruzamento, você encontra o ponto das ordenadas 2 e 3. E o último, que é o 3 e 4, os pares ordenados. Então, você vai pegar o 3 de x e vai levar até no rumo do 4, que é de y. Aí, você, com a régua, você vai completar, fazendo pontilhado até chegar na reta das abscissas, que é o 3. Aí você obteve os pontos, né? De menos 1 e 0, de 0, 1, 1 e 2, 2, 3 e 3 e 4. Então, você vai com a régua traçar todos esses pontos, tem que pegar na reta. Aí você vai construir esse gráfico aqui, tá? Aí esse risco, esse traço azul, ele é o traço, né, da função y igual a x mais 1. Então, você tem que fazer todo aquele processo para chegar a essa reta. Então, você vai calcular o valor de x, calcular o valor de y, você vai obter os pares ordenados, aí você vai colocar tudo dentro de uma tabela e depois você vai procurar no gráfico onde fica esses pares ordenados. Depois que você encontrar com a ajuda da régua, você vai traçar um ponto até o outro, até chegar lá no final. Então, essa reta azul, ela é a função da equação y igual a x mais 1. Então, vamos ao próximo exercício. Ai, Jesus, eu tirei do lugar. Espera aí, vamos organizar aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos construir o gráfico da função definida por y igual a x meios. Escolhemos alguns valores para o domínio, como, por exemplo, o domínio de 2, 4, 6 e 8. Observa que são os números pares. Agora, vamos calcular, né, os valores de y. Se o x é igual a 2, então, onde tem o x, eu substituo por 2. Como é x meio, vai ser 2 meios. 2 dividido por 2 igual a 1. Mesma coisa vamos fazer para x igual a 4. No lugar do x, ponho 4 e fica 4 dividido por 2 é igual a 2. No eixo x, nós temos o 6. Vamos colocar no lugar do x o 6. 6 dividido por 2 igual a 3. E do 8, vamos colocar no lugar do x. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Aí você obteve os pares ordenados de y igual a x meios. Para x igual a 2, então, você vai ter o y1. Para x igual a 4, vai ter o y2. Para x igual a 6, você vai ter o y igual a 3.
Para x igual a 8, o y igual a 4. Então, aí você obteve também a tabelinha. Lembrando que na primeira linha, você coloca a função, né, da equação, que é y igual a x sobre 2. E nas outras linhas, você vai colocando os pares ordenados, começando pelo menor até o maior. Então, agora vamos observar no gráfico como vai ficar essa tabela. Veja, então eu traço a reta das ordenadas, que é o eixo Y, e o eixo das abscissas, que é o eixo X. Você, com a régua, vai traçar de 1 em 1 centímetro, tanto no eixo X como no eixo Y. Aí você vai encontrar os pares ordenados. Então, o primeiro, lá na primeira linha, você tem para x 2, y1. Une os pontos, coloca um ponto de um pouquinho maior. Aí depois você pega de 2 e 4. Então, você vai formando, né, o encontro desses pares ordenados, de 6 e 3, de 8 e 4, formam os pares ordenados. Depois que você encontrou os pares ordenados, com a ajuda da régua, você vai traçar ela lá do início até chegar lá em cima, onde encontrou o último. E essa reta é y igual x sobre 2. Então, vamos ao próximo. Construa o gráfico da equação x mais y igual a 4. Inicialmente, escolhemos dois pares ordenados, que soluciona esta equação. Então, o primeiro par vai ser o ponto A, que é 4 e 0, e o segundo par, que é o ponto B, que é 0 e 4. E você vai representar esses pontos em uma tabela e o plano cartesianos. Então, vamos observar. Então, eu coloquei aqui a tabela. Na primeira linha, eu coloquei a função da equação, x mais y igual a 4. Na segunda linha, eu coloquei, né, o x, os pares ordenados, né, que é o x e o y. E nas outras duas, eu coloquei os valores de x e depois os valores de y. O x é 4, o y é 0. Outro ponto é o x é 0 e o y é 4. Agora, vamos verificar como que fica no plano cartesiano, né, no gráfico. Então, vamos lá. Lá no eixo X, vamos encontrar o 4. Ó, 4 é mais 4. Se não tiver sinal, é positivo. Então, vamos lá no 4. Ó, encontramos, vamos colocar um ponto, tá? Como no eixo Y é o 0, então, nós vamos trabalhar em cima do eixo X, o eixo das abscissas. Então, você coloca maiorzinho o ponto. E depois você vai calcular para x é 0 e y 4. Então, veja só, você vai até onde está o 4. Então, olha onde você for encontrar o ponto. Então, aí você vai unir os dois pontos, né? O 4 da abscissas com o ponto das ordenadas. Com a régua, você vai traçar. Bom, agora vamos fazer o próximo. Eu tenho aqui uma outra tabela.
Cláudio usou apenas notas de R$ 20 e de R$ 5 para fazer um pagamento de R$ 140. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Então, a soma de x mais y tem que ser igual a 10. Só que foi colocado aqui pelo exercício, né, no cálculo, que o valor de x vai ser igual a 3 e o valor de y, 7. No outro, na segunda linha, para o valor de x é 6 e o valor de y é 4. Para o valor de x é 5, então o y vai ser igual a 5. Aí você vai calcular 20x mais 5y, que é igual a 140. Esse 20, né, é o valor da nota de R$ 20. Esse 5 é o valor da nota de R$ 5, que fez o pagamento e que deu o total de 140. Então, na primeira linha, nós vamos obter o valor de x e y. Na segunda linha, o 3 é de x, para y vai ser 16. Na outra linha, vai ser o 6 para x e o y vai ser 4. Para x igual a 7, no y vai ser 0. Aí nós vamos colocar esses valores no plano cartesiano. Então, observa como que ficou. Então, foi feito, né, o eixo Y vai cruzar o eixo X, né, abscissas coordenadas, aí você vai procurar cada um. Então, aí você vai começar pela primeira função. Você vai pegar 3 com 7. Você vai lá, onde está o 3 com 7, ó, lá em cima. Aí depois você vai pegar o 6 com 4. Então, olha lá onde está o 6. Vai pegar com o 4. Aí depois você vai pegar o 5 com 5, ó. 5 com 5. Então, você observa que você obteve a primeira reta. Agora, vamos à segunda, ó, para x e y, 3 e 16. Então, vamos lá observar, ó, o 3 e o 16, tá? Então, você vai observar que você vai lá em cima, 3 e 16. Aí, depois, 6 e 4. Então, vai pegar lá no 6 e vai até o 4. Depois, você vai pegar de 7 e 0. Então, o 0 está no eixo do Y, ó. E aí, você vai traçar a reta. Então, você observa que você tem aqui duas retas. Você tem de 20x mais 5y igual a 140, você traça ela. E você tem de x mais y igual a 10, que você também vai traçar. E no você traçar essas duas retas, você observa que teve um cruzamento. Esse cruzamento é o ponto ordenado de 6 e 4. Então, dessa maneira, vocês vão fazer o plano cartesiano, não esquecendo que para você fazer a construção do plano cartesiano, você precisa usar a régua. Querendo ou não, é necessário
usar a régua. E na hora que você for unir os pontos para encontrar a solução, né, que é o x e y, que é os pares ordenados, você vai ter que encontrar eles com um pontilhado. Na hora que encontrou, aí põe um pontinho mais forte um pouquinho, para identificar que você encontrou. E depois, com uma régua, você traça os pontilhados mais fortes que você encontrou, para que aí você possa encontrar o essencial, que é o par ordenado, né? Do tipo aqui, o 6 e 4. Esse é o principal. E encontrar a reta, né, da função. Nesse caso, encontramos duas retas, e é x mais y igual a 10, 20x mais 5y igual a 140. E dessa forma, você vai resolvendo. Lembrando sempre, use a régua. Se você fazer um plano cartesiano à mão livre, ele não é um plano cartesiano. Você já errou inteirinho. Então, ele não pode ficar torto. Você tem que fazer certinho, com medidas corretas. Lembrando que os números do eixo das abscissas e das ordenadas, você vai ter que fazer de forma proporcional. Se fizer de centímetro, vai ser de 1 em 1 centímetro. Se for de meio, vai ser de meio em meio centímetro, para que você faça ele de forma mais adequada, para que seja proporcional, ok? Só isso. Tchau.